Se vocês acompanhavam no bloco anterior um pouquinho da participação do Felipe Storck, né, além do tema do dia, falando sobre esse anúncio aí de afastamento do Fernando Sinelli, da presidência da Apex Partners, renúncia também lá do conselho da CVC, enfim, muita coisa acontecendo, e essas primeiras informações foram apresentadas desde ontem pelo nosso colunista Abdo Filho, que gentilmente, inclusive, está conosco aqui ao vivo agora, nessa sexta-feira, para falar um pouquinho desse trabalho de apuração dele. Abdo, bom dia. Ei, Fernanda, bom dia para você, para os ouvintes, tudo bem? Tudo bem, obrigada, viu, Abdo, por participar Que conosco aqui isso, nessa sexta prazer. também. Sei que você está no meio dessas apurações envolvendo a Apex. O que a gente já pode contar aí para os ouvintes, ajudar os ouvintes a entender essa crise? Fernanda, a gente, acho que acho que a nota de ontem que a própria Apex soltou, né, no meio da tarde, ela é uma nota, ela é curta, mas ela passa tem informação ali, né? Primeiro, o afastamento do Fernando Sinelli do comando da empresa, né? O Fernando Sinelli é uma figura que não é uma figura, é uma figura conhecida no mercado entre os empresários, mas não é uma figura conhecida do grande público, né? Ele foi uma espécie de um idealizador ali da Apex, né? Ele foi fundador ali em 2013, sócio, ele era o CEO, era um grande articulador de todo esse sistema. Então, o afastamento dele, essa é a primeira informação importante. O afastamento dele é uma decisão muito importante, né? Junto dele tem o afastamento do diretor financeiro, o Eduardo Siqueira. Então, assim, você tem um afastamento do CEO e do diretor financeiro, né? Então, assim, você tem um problema sério acontecendo, porque você, uma empresa, um conselho, né, os sócios de uma empresa não tiram um CEO e um diretor financeiro à toa, concorda comigo? Então, você Concordo. tem duas informações muito relevantes aí. E a nota vai além. A nota expõe com todas as letras de que sócios fizeram uma investigação e encontraram o que eles chamaram, né, entre aspas, de inconsistências financeiras. E aí, Fernanda, é o que a gente agora, né, vai ser contratada uma auditoria, está sendo contratada uma auditoria externa pelos sócios da Apex, pelos demais sócios da Apex, né, para entender o tamanho do problema, entender qual é o problema, eles chamam de inconsistência financeira, o que é essa inconsistência financeira, e o que essa inconsistência financeira provocou no sistema Apex, que é um sistema grande, né? Eles têm investimento em várias empresas aqui do Espírito Santo, tem investimento no mercado imobiliário, você tem investidores, né, de pessoas físicas, né, várias pessoas físicas que investiram em fundos geridos pela Apex. Então, assim, qual é o problema? Qual é o tamanho? Tem um buraco? Qual é o tamanho desse buraco? Qual é o nível de contaminação desse problema e desse eventual buraco nesses investimentos da Apex? Então, assim, está todo mundo preocupado e esperando o que essa auditoria externa vai apresentar Apurar. exatamente, vai apresentar para o mercado. Então está todo mundo esperando isso. Eu sei que tem muita especulação. Você perguntou da minha, perguntou não, você, na abertura você citou da minha apuração. Eu tô apurando isso, Fernanda, já há alguns dias, né? E assim, recebi nos últimos dias, esse troço se intensificou a partir de terça-feira, hoje é sexta, né? Então a partir de terça-feira, Isso. Fake news. muita fofoca, muito, como é que diz? Enfim, fofoca mesmo. E informações que depois podem se confirmar ou não se confirmar. Ontem mesmo eu tinha uma informação de que haveria uma assembleia na Apex, e isso acabou não se confirmando. Então, assim, tem muita fofoca, tem muita conversa acontecendo, isso tem muito ruído, né? Isso atrapalha, isso faz parte do jogo, né? Mas por se tratar de uma empresa que é uma empresa capixaba, com empresários capixabas investindo, não como sócios, mas de repente como investidores mesmo, né? Que tem recurso ali, então isso está provocando, principalmente aqui em Vitória, Vila Velha, na Grande Vitória, né, está provocando uma repercussão muito grande. O meu celular aqui, acho que eu nunca
atendia em tempos de WhatsApp, Fernanda, acho que eu nunca atendi tanto telefone como eu atendi de ontem para hoje, né? Uhum. E meu WhatsApp pipocando com, enfim, muita coisa. Mas assim, o que a gente tem de fato, né, de fato é o afastamento do Fernando Sinelli do antigo diretor financeiro e uma apuração, né? Tem uma apuração preliminar que levou ao afastamento dos dois, que já é um fato grave, e agora uma auditoria externa que vai ser contratada para entender o tamanho disso tudo, né? E o nível de contaminação disso nos demais negócios da Apex, que eu volto a dizer, a Apex tinha muita atuação em vários segmentos aqui da economia capixaba. Então, assim, vamos ver o que aconteceu de fato, né? Isso. A chegada de um novo presidente, do Marcelo. Assim, Ele já era falar, sócio, né? Marcelo Murat, que era sócio, ele tomava conta da parte de mercado imobiliário. Isso. Da Apex, né? É um executivo com história aqui no Espírito Santo, né? Em Vitória. Ele assumiu a Apex, foi escolhido lá pelos sócios para assumir a Apex nesse momento de crise, né? E aí agora ele que vai tomar conta, certamente tá pousando ali para ver qual é a situação, vai trabalhar perto com os auditores que vão lá trabalhar para entender o tamanho da crise, né? E, Fernando, uma outra coisa que você citou aí que é importante, você vê como que a Apex vinha crescendo, né? Crescendo nos últimos tempos. Eles eram donos, né, um fundo capitaneado pela Apex, são donos, na verdade, né, de 15% da CVC, que é a maior agência de viagem aqui do Brasil, né? Então o Fernando Sinelli foi indicado agora em abril, tem, sei lá, 90 dias, que ele foi indicado para ser o conselheiro, para sentar, ter um assento no conselho de administração da CVC. E ontem ele pediu renúncia desse conselho, né? Então, assim, é algo que foge das fronteiras aqui do Espírito Santo, né? Algo que tem repercussão também em São Paulo, na Faria Lima, inclusive com essa crise está sendo noticiada, por exemplo, pelo Valor Econômico, né? Que é o principal jornal de economia do país. Então, assim, não é algo que se restringe aqui ao Espírito Santo. Todo esse mercado imobiliário aí que tem financiamento da Apex, tem dinheiro da Apex, né? A gente não sabe de nada ainda, né? Fernanda, desculpa, conclua a sua pergunta. Ainda é muito prematuro dizer se haverá uma paralisação momentânea para se identificar que de fato inconsistências são essas. Ainda é tudo muito prematuro. Prematuro é a palavra do momento. Assim, dizer o que vai agora, um dia depois de todos esses anúncios, é impossível. Sobre o mercado imobiliário, assim, a Apex tinha parceria com empresas muito fortes. Então, assim, eu, hoje, um dia depois, dia 7 de agosto, eu não veria problema, né, no desenvolvimento desses projetos imobiliários que estão saindo do papel, tá? Esses projetos, principalmente aqui em Vitória, Praia do Canto, Enseada. Mas, Fernanda, de novo, a gente tem que esperar a auditoria externa para saber o que de fato vai acontecer. Agora, a Apex tinha parceiros fortes, tá? Com sócios muito sólidos nesse desenvolvimento imobiliário, né? Especialmente residencial, tá? Então, assim, em princípio, não creio que haverá problema nessa seara, não. Perfeito. Ábido, te agradeço pela sua participação e a todo momento a gente vai atualizando aí os detalhes das suas colunas, viu? Tá bom, querida, um beijo e qualquer novidade a gente volta a se falar. Para você também. Um abraço para você, para os ouvintes e, se possível, um bom final de semana. Obrigada, para você também. Valeu.